Olá, seja muito bem-vindo ao Norte 7 Podcast, o lugar onde durante toda essa semana nós descobrimos coisas maravilhosas, conhecemos convidados extraordinários e, claro, ficamos mais perto do Senhor. Seja bem-vindo ao último episódio da série Norte 7 Podcast. Gerlane Amorim. Eu hesitei em falar essa frase, mas eu precisava. Mas como você sabe, minha amiga Gerlane Amorim, sempre aqui juntos para que esse podcast seja uma bênção para a sua vida também. Gerlane, boa noite, feliz sábado, né? Boa noite, feliz sábado, pastor Daniel. Feliz sábado para você que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos felizes, sim, porque tivemos grandes bênçãos durante essa semana. Não temos do que reclamar. Não temos do que reclamar. Muitas pessoas especiais, histórias de milagres que inspiraram e deixaram o nosso coração quentinho aqui, né? De tantas histórias bonitas, né, pastor? Com a presença de Deus ali, indiscutivelmente. Eu acho que cada dia nós podemos resumir o dia milagres, chamado, recomeço. Qual vai ser o nome que nós vamos terminar definindo no encontro de hoje? Opa. Você vai nos ajudar a escolher, porque você está participando. Mas, Gerlane, quem chegou agora, o que é isso? Norte 7 Podcast, como é? Explica pra gente aí. Exatamente. Se você chegou aqui agora, nesse momento, né, dizendo assim, vou assistir o Adorai, e aí colocou lá no Adventistas Norte, diz, que é isso? Né? Vim para assistir o Adorai, tô vendo aí Cadê o pessoal... pregador? Cadê o pessoal? Cadê o pregador? Cadê o orador? Cadê o Communion cantando? Cadê o pessoal... Gente, calma, você já está no Adorai, sim. Só que antes de começar a programação, que está muito especial, preparada para você, você passa por aqui. Exatamente. Pelo Norte 7 Podcast, onde você vai conversar, assim, né? Porque você pode mandar o seu comentário, então você pode conversar com convidados especiais, saber muitas coisas deles e já começar a noite aqui inspirada, né? Para se preparar, para ficar preparadíssimo aí para receber depois, de fato, muitas coisas boas aí no programa também, né, pastor? Porque você já sabe que a sua noite de adoração e louvor, ela começa aqui no Norte 7 Podcast, sim, onde o Adorai começa. Novidades, convidados, e tudo que acontece lá começa por aqui. Mas, Gerlane, ontem nós mandamos um desafio no comecinho, e a gente chegou num recorde entregando o podcast para o programa da mensagem, que foi o recorde da semana. Vamos fazer o desafio hoje para eles também? Sim, ontem nós entregamos com 2.400 pontos, né? Mas hoje a gente quer passar dos 3.000 aí, pastor. A gente consegue? Essa meta é ousada, logo contamos com você. Mas deixa eu só explicar uma coisinha bem rápida aqui. O Norte 7 Podcast, ele está numa edição especial aqui no Adorai, mas ele já existe. É um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no norte do Brasil, Pará, Amapá, Maranhão. Mas onde você tiver conexão, você pode se conectar com a gente aqui. Depois da edição especialíssima que foi aqui no Adorai, nós vamos continuar aí no canal. Você então, sabe o que você precisa fazer? Se inscrever aqui no canal. Né? Nós batemos 60 mil inscritos. Mas a gente quer você... Ter passado, vai passar, não, já passou. E aí você se inscreve, aí quando tiver novos episódios, que não vai ser dessa edição especial, mas vai ser lá no lugarzinho dele normalmente, você vai receber. Então, acompanha a gente aí, tá bom? Se inscreve. E o desafio do link? Coloca aí. Pegue seu celular agora aí, e você vai compartilhar esse link com pelo menos 3 amigos. Mas pega agora, eu vou pegar o meu, todo dia eu compartilho com muitos... Mas eu vou fuçar um amigo aqui antigo, assim, aqueles amigos. Gerlane, pega o seu aí também. Produção, você não tem celular, não? Pega todo mundo. Passei na comunidade do Adorai aqui também. Olha só, aqui no Notícias Adventistas Norte, aqui um grupo também já compartilhou. Então já compartilha, manda para o seu parente, amigo no grupo, em qualquer ambiente que possa abençoar a família das pessoas. E assim nós vamos chegar a outros corações, porque, sobretudo, nós somos um canal de bênção para abençoar a sua vida e outras vidas. E por isso, nós queremos dizer algo para você. Se você quer pedir oração, você acabou de ligar a TV, você conectou no YouTube, mas precisa que pessoas te ajudem em oração, mande para a gente. O QR Code na sua tela aí vai aparecer, o seu pedido de oração, ou se você quer estudar a Bíblia. Puxa, eu tenho acompanhado a Adorai e eu percebo que o pastor que prega cada noite, ele fala um texto bíblico. Eu estou gostando disso, mas quero aprender mais.
Então, ó, aponta o seu celular para esse QR Code na sua tela que aparece agora e você vai receber um estudo bíblico. Alguém vai te atender. Nós temos um grupo de pastores, né, Gerlane? Dando todo esse apoio. Sim, Gerlane sim. ajuda a coordenar essa equipe e esse atendimento vai ser possível. Mas se você já estudou a Bíblia, ligou a TV e diz assim, eu quero ser batizado, também nós podemos te auxiliar, direcionar e celebrar com você essa festa. Gerlane, é uma bênção demais hoje no último episódio. Bênção. Deus vai agir poderosamente. Com eu certeza. creio. Por Amém. falar em bênção, pastor, temos convidados. Convidados muito Que especiais, né? vão abençoar ainda mais a sua noite aí, né? E assim, se essa semana for especial, vamos ter que fechar com chave de ouro também, né? Muito bem. Pra todo mundo dizer assim, nossa, foi. Vamos uma começar então semana apresentando abençoada. os convidados? Vamos começar então, por Muito bem. favor. Eu começo apresentando aquele que é o maior de todos os líderes. Ele é o líder master avançado, mega, ultra galáctico Eita. de todo o norte do Brasil. Ele é tão empolgado com a juventude que se ele faz uma postagem aqui, ela já reverbera em todo o universo em menos de 30 segundos, viajando É assim. a maior velocidade, maior ainda que a velocidade da luz. Estou falando dele, pastor Sóstenes Andrade, o nosso líder jovem para a Cadê as União palmas, Norte hein? Brasileira. Salva de palmas para ele! Jovens desbravadores, aventureiros, universitários, música e comunicação. Você viu E isso? nessa semana ele fez aniversário de 32 anos de batismo. Opa! Pastor Sóstenes, seja bem-vindo, meu amigo. Sua saudação aí para os nossos Oi. irmãos. Olá, amigos, aqui Gerlane e Daniel, os pastores que vão ser apresentados, que eu não vou dar aqui nenhum spoiler. Nenhum pode, spoiler. não Essa é a surpresa. Mas a alegria de estar com vocês aqui sempre, né? Na verdade, já participei do Norte 7 Podcast, ali Sim. numa versão, falando ali um pouquinho sobre novas gerações. E voltando aqui, né, para saudar essa igreja maravilhosa que está conectada. Nossos jovens estão conectados, nossos desbravadores estão conectados, nossos aventureiros, inclusive, né, que já assistiram o Adorai Kids hoje e estão conectados no Adorai aí com os pais e músicos, universitários, comunicadores, enfim. Comunicação. Pai, filho, só não sou Pastor Espírito Sóstenes. Santo, mas Pastor Sóstenes. Você viu que ele é veterano aqui no podcast aqui. já? né? Pastor Sóstenes, nós temos aí jovens bravadores, aventureiros. Vamos deixar um desafio já? Sobe a hashtag assim, Boa. sou Ministério Jovem. boa, boa. Sou Ministério Jovem, sobe a hashtag aí. Ou sou desbravador do norte Ou sou também. desbravador do Isso, norte, boa. sou aventureiro, estou no Adorar e sou jovem, enfim, criatividade Quero é o ver. limite. Sobe a hashtag aí, porque nós Quero temos o nosso ver. líder jovem intergaláctico. E nós vamos falar de Campuri, né? Então, o pessoal tem que ficar. tem esse Eu detalhe. ia até guardar esse presente aí pro final, mas você já deu spoiler aí que vai vamos falar ter que de falar mesmo. nono Campuri da União Norte Brasileira. Vem pra ilha. É tipo isso. Vem pra ilha, Né? especial. Vamos te dizer por que a ilha, né? É verdade. O que mais, Gerlane, está conosco no nosso Então, podcast? né, estivemos aí com alguém que estava falando e que alguns trechos de vídeos na internet ultrapassaram 130 mil visualizações. Uau. Eu Só fiquei com os sabendo trechos. também que esse contato que você vai apresentar, ele já passou no teste assim do paraense. Isso, a gente vai falar sobre o teste do paraense também daqui a pouco. Eu tô aqui com a fichinha dele aqui, que a Thaís preparou aqui pra gente, que diz que ele, olha, tem mestrado em administração Peraí, pastor, meu inglês ele tá um pouco, mas California Coast University. Coast University. Obrigada, Rapaz, viu? Porque, Seu né? inglês está perfeito, Gerlane. Doutor honoris da Academia de Letras do Brasil, membro efetivo da Academia Brasileira de Letras. Eu tô falando rápido porque senão não vai dar. É, porque é muita Letras coisa, irmão. dos Escritores Adventistas, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Cultural e Literário, embaixador cultural da paz. Ai, cansei. Mas, sabe o que eu quero falar depois de tudo isso? O quê? Que eu acho que o título maior dele é que ele é especialista de falar do amor de Jesus. Puxa vida. Para as Não tem pessoas. nada melhor, né? E eu aposto que ele vai concordar comigo, né? Então, para abrilhantar esse Gerlane, podcast aqui com a gente, Não já tem posso uma, dizer? uma frase assim? Será que pode Será que eu me arrisco a falar? Porque a não, minha fala, voz... não, fala a frase. Tem uma frase, quando nós dissermos, você vai saber quem é. Então fala junto comigo, que aí Vamos você falar, faz a vamos segunda falar. voz, você faz Tá aqui o bom. grave, né? Pra eu ficar No assim. 3, então. É mais ou menos assim. Diz assim. 1, 2, 3 e... Lembre-se Lembre-se, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. De que estamos falando, Gerlane? Pastor Noel Stina. Bem-vindo! Seja Salva de palmas bem-vindo. pra ele! Muito obrigada pela sua presença, pastor. Muito boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Tudo que você falou aí é verdade, mas isso não vale nada. O que vale mesmo é Jesus, que é poderoso e grande. Eu sou apenas menos que a metade de um grão de areia.
mas o meu Deus é grande e poderoso. Eu estou feliz de estar aqui, realizando esse projeto tão especial e hoje estar com vocês aqui em belas companhias. Não, isso é uma bênção para mim. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Bênção demais, pastor. E Que aí, maravilha, né? é maravilha demais. Vamos falar muito do amor de E Jesus. agora aqui eu hoje. estou incumbido de apresentar aquele que é anfitrião de onde nós estamos. Ou seja, se ele não autorizasse abrir a porteira, nós não estaríamos Viu? aqui. Ele que é pastor, ele que nasceu no estado do Ceará, ele que já trabalhou em várias regiões do norte do Brasil, ele que conhece e morou numa região linda, conhecido como o Caribe brasileiro. Opa! Ele que é o nosso presidente para a região do norte do Pará. Estou falando dele, pastor Wellington. Seja muito bem-vindo ao Norte 7 Podcast. Prazer Obrigado. recebê-lo aqui, meu pastor. Saudação aí para a Igreja do Norte do Pará. Amém. Louvado seja Deus por estar aqui, pela alegria de participar com vocês e estar ao lado de dois grandes líderes, pastor Estina, Sóstenes, e poder contribuir com a minha participação aqui para ficar ouvindo. Ah, que isso? Isso não vai acontecer. Não vai Tenho certeza. acontecer. Não vai. Com certeza não. Olha, eu preciso passar um abraço para minha mãe. Pra minha irmã. Estão lá em Santarém, né, pastor Wellington? Minha mãe está em Marituba e minha irmã em São Paulo. Mas eu tenho a obrigação de dar um alô aqui para a Irmandade da Igreja de Vila São João, em Cachoeira Legal. do Piriá. O irmão Olha que Ailton, legal. no início da semana, ele disse: pastor, se o senhor falar no Adorai, manda esse abraço. Então, olha, se eu Legal. falar. Promessa Tá cumprida. gravado, né? Está gravado. Tá... Você Promessa até que ele veio com o cumprida. celular com o dedo gravado assim, em cima. O irmão aí ele levou tão a sério que ele já chegou assim, ó. O irmão tem que mandar esse abraço aqui. E aproveitar e mandar um abraço ao pastor Fábio Tavares, que nesse final de semana está aí em Cachoeira do Piriá, dando a sua contribuição na missão. Que legal. Pastor Wellington, ô Gerlane, a gente geralmente manda a igreja que a representação Sim, venha aqui tem para o subir uma desafio, hashtag, né? Tem que ter o desafio. Ah, sim, sim. Podemos usar o quê? Uma igreja. O senhor falou uma igreja em movimento Estamos hoje em pela manhã. Sim, nós estamos Repete. em movimento, temos pouco tempo e Jesus precisa voltar. Então você Mas vai. olha, na Associação Norte do Pará, estão todos envolvidos na missão. Então, hashtag eu estou Eu envolvido acho que na esse aí missão. você conhece, Muito hein, bem. pastor? Então vamos ao seguinte: você vai subir a hashtag assim, ó. Hashtag assim, ó. Hashtag estou envolvido na missão. Pronto. Sobe a hashtag aí. Você é do norte do Pará? Vamos lá. Hashtag estou envolvido na missão. De onde você estiver, que a gente lê, inclusive, seu recadinho quando chegar Vamos aqui. ver se Maravilha? tem gente da Eu já Associação vou Norte do começar a Pará contar aí, aqui, é hein? para dar 37 mil mesmo. Pronto. Vai Já ter com- 37 mil comentários aí 37 agora. mil comentários. Pode subir. Deus te abençoe. Um abraço a Pode todos os subir. irmãos do norte do Pará. Celane, Obrigada. muita coisa boa pra gente fazer Muita aqui coisa hoje, né? boa. Vamos conversando. A gente não vai nem perder tempo, né? Que Não. é para ter bastante tempo para a gente conversar. Pastor, nós começamos aqui falando da juventude, Opa. dessa juventude forte, né? E eu queria fazer só algo aqui, perguntar para o pastor Neumel, porque nós recebemos um videozinho, todo mundo viu aí esse videozinho que a gente postou do senhor convidando para o Adorai. E aí você falou algo, você frisou algo importante, pastor Sóstenes. Ele disse que aos 16 anos de idade ele pregou o primeiro sermão, Olha que coisa bonita. né? E aí comprovamos durante a Semana do Adorai que parece que esse fervor aí permanece até hoje. Se Continua. o senhor né? pudesse falar para essas novas gerações, né, para os pastores de repente que estão começando, ou qualquer pessoa mesmo que tenha vontade de falar do amor de Deus, assim, como que faz para manter acesa? Você diz assim, há 16 anos eu preguei o primeiro sermão e poderia, inclusive, né, ter cansado de esperar essa volta de Jesus, mas não, estou aqui com essa mesma esperança, esse mesmo fervor. O que o senhor poderia dizer em relação a isso? Com todo prazer. Bom, eu acho que para a gente pregar sobre a volta de Jesus, primeiro precisa ter um relacionamento pessoal, diário, intransferível com Ele, com Jesus. Se você tem esse relacionamento pessoal, você vai sentir vontade de falar dele. Claro que há 50 anos era diferente, porque eu estava muito nervoso. E hoje, com 50 anos de estrada, pregando, é muito mais simples para mim. Só que mesmo assim eu ainda sinto as mãos frias quando vou começar a pregar. Por quê? Porque pode ser que uma pessoa que vai estar ouvindo hoje será a única e última e única oportunidade de ouvir da volta de Jesus. Então, todos os dias eu tenho que falar que Jesus vai voltar. E os novos, as crianças, os jovens,
pelos aventureiros, os desbravadores, os líderes. Eu penso que todos nós deveríamos pregar mais a volta de Jesus por duas razões. Primeiro, porque falando da volta de Jesus, nós preparamos pessoas. E segundo, falando da volta de Jesus, nós nos preparamos a nós mesmos, porque para falar e tocar o coração das pessoas, você tem que falar muito mais com o coração do que com a voz. E se está no coração, a Bíblia diz que a boca fala o que está no coração. Então, eu penso que pregar a volta de Jesus não é uma obrigação, não, é um prazer. É um privilégio, né? Gerlane, eu fiquei lembrando, enquanto o pastor Leodino mencionava, pastor Wellington, a professora Rosalba, se estiver nos assistindo, deve estar, né? Vai o nosso abraço também. Pastor Wellington, há algum tempo atrás, nós vivemos um drama e o Willis descansou. O pastor Wellington e a Rosalba tiveram um filho, o Willis, e pastor Wellington, o fato dele ter descansado e a crença na volta de Jesus, isso te motiva ainda mais? Como é que é hoje, após esse momento de perda, e mais de esperança também? Compartilhe com a gente um pouquinho, né? Talvez alguns irmãos ou que estejam assistindo não saibam disso, mas como é a realidade de quem perde alguém, mas que morreu em Cristo, tendo em vista a perspectiva da volta de Jesus? Como é? São duas motivações. Uma espiritual, em relação à volta de Cristo, e agora a pessoal, sabe? Se torna algo muito mais pragmático para nós, em relação a pregar, anunciar, guardar, a ter esse anseio. Ainda essa semana eu senti muita saudade dele. E assim, eu penso que a melhor maneira de eu poder vê-lo o mais breve possível é falando o mais rápido possível da volta de Jesus. Da volta de Jesus. Amém. Que bênção. Então, são vários motivos que tocam cada um de nós, né? E esse é um motivo especial, né? Louvado seja o Senhor, veremos o eu fiz até uma postagem recentemente no Instagram, com mais imagens assim, bem adequadas. A gente achou umas imagens dele saindo da igreja da AMPA. Era uma série de imagens e ele vinha se aproximando. Então eu fiz um trocadilho com essa imagem e falei exatamente isso que vai acontecer, né? O tempo da volta de Jesus está se aproximando e ele está voltando para casa. Ai, Amém. bênção. Que maravilha, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por Amém. tudo isso, a volta de Jesus é uma bênção indescritível. Pastor Sóstenes, a gente começou a falar aqui sobre essa juventude, né? E me bateu essa curiosidade, assim, sempre alguém que fala que lidera a juventude, que vai liderar a juventude, ou que recebe esse desafio, pensa, nossa, é um desafio, como eu perguntei para o pastor Estina, alimentar a chama no coração dessa juventude. Como que o senhor recebeu? Primeiro, como que foi esse chamado, desse desafio para o senhor liderar juventude, desde o primeiro lá, que aqui não é a primeira vez que o senhor toma conta dessa pasta, mas quando o senhor recebeu esse desafio, como foi? Nossa, eu vou enfrentar um desafio agora, e como que eu faço, e como o senhor tem feito para alimentar a chama nesses jovens de continuar anseando a volta de Jesus, como o pastor Estina bem mencionou aqui. A gente, quando vai fazer teologia, já vai com essa chama acesa no coração, né? Então, o pastor Neumuel, o pastor Wellington, o pastor Daniel também, que está aqui conosco, e todos os pastores que estão nos assistindo, né? A gente, quando vai fazer teologia, a gente diz assim, mais do que uma opção, uma vocação, né? Então, nós vamos com essa chama. E quando a gente sai, o nosso desejo é ardente de pregar o evangelho, a gente vai para o distrito, né? Então, nosso fogo está ali, nosso fogo, nossa paixão inicial está no distrito. Então, eu entrei com toda a chama, né, do meu coração, porque eu já estava no mundo de desbravadores e jovens antes de fazer teologia. Então, meu desejo era ir para o distrito e colocar isso em prática no meu distrito. Mas aí, como eu já tinha a expertise do Ministério Jovem e tal, com 2 anos de ministério, eu fui desafiado a assumir o Ministério Jovem do meu campo, né? Houve um incidente com o departamental e ele teve que ser realocado. E aí, estávamos na iminência de um Campuri da União naquele ano seguinte, né? E aí disseram, bom, a gente não tem para onde correr, a gente tem que ter um especialista para ajudar e para motivar. Então, quando ligaram para mim, eu pensei que estavam me ligando para me mudar de distrito, né? Porque tem uma cultura na igreja de que o pastor, para ser ordenado, ele precisa passar por 2 distritos diferentes, uma experiência de 4, 5 anos. Então, eu falei, meu secretário me ligou e eu falei, pastor, para qual distrito eu vou? E ele falou, Sóstenes, não é para o distrito, você vai ter que vir para a associação nos ajudar. Sei que não era o momento ainda, nós estamos muito felizes com você no distrito, e eu comecei ali a tremer, né? Falei, puxa, então
o que eu faço? Ele, se tem 1 hora para chegar aqui na associação, porque nós precisamos conversar com você. Foi assim com você? Você começou a lembrar ou seja, já estava mal, fiquei pior, né? Já estava mal, fiquei pior. Fui atrás da minha esposa, ela não entendeu nada. Eu sei que chegou em casa, a gente ajoelhou, orou e fomos para a associação. E dali começou uma jornada, 3 anos no campo. Depois fomos desafiados ali, aí a União Nordeste Brasileira. Ficamos 3 anos ali também como líder de jovens da União Nordeste. E aí, para o desafio ficar melhor ainda, né? Estava pouco até ali, fomos desafiados aí para a União Paraguaia, 3 anos. 3 anos na União Paraguaia. Depois, pensando que já estávamos voltando para casa, fomos desafiados a ser líder de jovens na União Peruana do Sul. E aí, quando nós achávamos que ia já demos nossa contribuição, e aí Deus falou, não, amigo, nós temos uma união para você. União Norte Brasileira, e aí viemos aqui liderar esses mais de 149 mil jovens de 16 até 30 anos que nós temos aqui, 60 mil desbravadores, 21 mil aventureiros, uma série de universitários, músicos e comunicadores. 70% da igreja. Então a gente precisa realmente estar com essa chama acesa, porque o líder, ele é aquele que encabeça, é aquele que diz assim, vamos, né? Mas o que me incendeia muito mais é lembrar que a ênfase desse ministério é salvação e serviço. Amém. É a nossa pastor Estina deve ter lembrado também do período. Você foi J também, não foi, pastor? Eu fui J. Eu fui falando aqui, ele foi ficando ali emocionado. Eu tô achando. E quero falar uma coisa sobre isso. Pode falar, pastor, pode falar. Porque é o seguinte, eu vejo assim no pastor Sóstenes, já vi no pastor Daniel, e vejo também no pastor Wellington, e em você também, uma jornalista brilhante, Gerlaine. Verdade, brilhante. Fazendo as coisas por amor. Amém. Então veja, quando nós fazemos por amor, nós fazemos quase que perfeito. Não vou dizer perfeito, porque nós somos imperfeitos, mas por amor nós fazemos sempre o melhor, com alegria. E as pessoas percebem essa alegria. E eu acho que isso que fica assim dentro do coração da gente, essa alegria, esse prazer, isso vai indo assim à nossa frente, as pessoas vão aceitando, e ver uma pessoa aceitar Jesus é a coisa mais gostosa que um ministro pode viver. Amém. 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 O pastor Estina, vou pegar aqui um gancho desse detalhe, falando de J, né? O senhor foi líder jovem também. Não precisa te mencionar a época, né? Tipo, não precisa disso. Não, é que eu já sou jovem há bastante tempo. Bastante tempo. Essa Missionário voluntário. Alguns envelhecem. No meu caso, eu sou jovem há muito tempo. Viu? Pastor Estina, diz pra gente um pouquinho daquele tempo que o senhor foi líder jovem e a juventude que você liderou. Quais são os desafios para a juventude agora, desse tempo que o pastor Sóstenes está liderando? Como é que o senhor faria essa análise ou esse comparativo, se é possível, né? Há 2 séculos, por exemplo, as gerações mudavam a cada 20, 30, 50 anos. Hoje, elas mudam a cada 5 anos. Meu Deus. No máximo 10 anos, no máximo, mas em média 5 anos. Então nós enfrentamos os maiores desafios. Eu falei recentemente com um grupo de pastores na Associação Pernambucana, e eu disse para eles o seguinte: se eu começasse hoje, talvez eu não teria o sucesso que eu tive quando comecei, porque o mundo hoje é todo diferente. Então as crianças nascem hoje e elas já nascem com o dedinho na tela aqui, ó, mudando. Nativos entendeu? digitais, né? Agora, há uma coisa que a gente não pode esquecer. Entra geração, sai geração, entra geração, mas o ser humano tem necessidade de uma coisa sempre, é de Deus. Claro que a metodologia para você mostrar Deus, ela deve se adequar. A metodologia tem que se adequar. Mas aquilo que não se resolve por amor, não se resolve de jeito nenhum. E se você quer que as pessoas amem a Jesus, você tem que fazer isso com amor. E não adianta ser hipócrita, porque as pessoas percebem no seu gestual, na sua linguagem não verbal, aquilo que você diz com o seu próprio corpo, mas não está dizendo com a boca, com as palavras. É com amor. Então, com amor, a juventude vai conosco, os irmãos vão conosco, os de mais experiência vão conosco, as crianças vão conosco. Por que que todos queriam ficar com Jesus? Porque ele tratava a todos com amor. O amor é a chave. É a chave, é o segredo. E até quando repreendia, diz Ellen G. White, né?
o fazia com lágrimas na voz. Como é isso, gente? É impressionante, mas o amor é imperativo nesse caso, né? Que bênção. A gente está falando de chamado ao ministério, tudo isso, só que as pessoas estão querendo saber algumas curiosidades também dos nossos convidados. Eu anotei algumas aqui. E eu vou puxar um pouquinho aqui, depois você já puxa o próximo aí que você está guardado, até porque tem a ver com coisas da vida, com o chamado, com ministério, né? O que Deus havia preparado para cada um de nós, né? E que tem preparado para cada um de nós. Mas, pastor Estina, eu fiquei sabendo que o senhor chegou a se matricular num curso de piloto de avião, né? É isso? O que foi isso? Só que parece que não teve algo ali que o senhor não é para mim e tudo mais. E aí, graças a Deus, né? Teve o chamado para o ministério. Pastor, eu fiquei pensando, Jane, como seria o pastor Estina, o piloto de um avião, dando aquele recado lá no avião. Pastor Estina, vamos tentar imaginar como seria? Imagina, você é piloto ali, aí tem aquelas falas assim, passageiros, alguma coisa assim, as máscaras, eu não sei, pense aí. Vamos fechar os olhos e tentar imaginar. Tem um avião aqui. Pousar no Valdecães. É esse que chama. Mesmo, o aeroporto do Valdecães. Eu diria mais ou menos assim. Atenção, atenção, senhores passageiros, damas e cavalheiros. É com alegria que eu anuncio que dentro de instantes estaremos fazendo uma carícia no planeta Terra. Pousaremos no aeroporto Valdecães. O melhor piloto que já pôde pairar aqui nesse pátio aéreo. E ainda eu diria o seguinte, Jesus vem logo. Amém. Aí, nesse caso, alguns poderiam ficar meio preocupados. Estamos caindo? Não, talvez, olha, como o chamado nele é tão forte, talvez, se ele fosse piloto de avião, né? Cada viagem ele faria uma mensagem de esperança. Ele diria assim, estamos fazendo essa viagem, mas a viagem mais aguardada faremos em breve. É verdade. Talvez usasse um trocadilho assim. Gerlane, eu vou agregar essa daí na próxima vez que me pedirem para pousar um avião. Já pensou um piloto evangélico? Estamos voando para os braços do Senhor. Não, aí já muda. Coloque suas máscaras primeiro em você, depois outro. Aí não tem como, já muda de figura. Na verdade, assim, eu me matriculei na Academia da Força Aérea Brasileira, porque o meu sonho era ser piloto da aeronáutica e eu tinha 17 anos, foi logo depois que eu preguei o meu primeiro sermão aos 16, não é? E quando eu cheguei em casa, todo feliz com a carteirinha da inscrição e tal, né? Pensando assim, dentro de alguns anos eu vou estar pilotando no exército, depois eu posso pilotar um avião comercial, um Boeing, um grandão, né? E aí, a hora que eu cheguei em casa todo feliz, a minha mãe falou uma frase. Só uma frase? Só. Ela não proibiu, mas ela falou assim, filho, um moço cristão como você já prega na igreja, você acha que seria bom você ser piloto? E se um dia você tiver que jogar uma bomba em cima de uma cidade? Eita. As mães têm dessa. Eu abandonei a ideia e eu segui um outro caminho. Eu fiz contabilidade, depois eu fui fazer teologia. Terminei com 28 anos de idade. Sabe aquela hora da família tirar fotografia, aquela fotografia que fica lá em cima do criado, aquela coisa toda que a mãe guarda com amor? A minha mãe pegou pelo braço depois da foto e ela falou assim, filho, você está realizando hoje um sonho de 28 anos da sua mãe. Eu disse, que sonho, mãe? Ela disse, quando eu fui batizada junto com seu pai, faltavam 3 meses para você nascer, e eu disse para o pastor que nos batizava que se fosse um menino, porque naquele tempo não tinha ultrassom, né? Eu disse que se fosse um menino eu ia dedicar para ser pastor. Aí eu levei um choque assim, né? Eu falei, mãe, mas por que a senhora nunca me falou isso? E ela deu uma resposta assim que só as mães de Israel sabem dar, né? Ela falou assim, filho, eu não queria que você fosse influenciado pelas minhas palavras. Durante 28 anos eu orei a Deus para você ser um grande pastor nas mãos de Jesus. São palavras textuais da minha mãe. E eu, pessoalmente, depois de mais ou menos 40 anos pastoreando, eu creio que Deus ouviu as orações da minha mãe. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria ser pastor, sabendo ou não da decisão dela, porque não existe uma obra com respeito a todas as outras, mas não existe uma obra
que é tão abençoada quanto a do pastor. Aliás, Ellen White diz em Atos dos Apóstolos, na página 328, e se alguém quiser conferir, pode, que não há maior honra para um homem do que ser aceito por Deus como um hábil ministro do Evangelho. Amém. Não há maior honra. Quer dizer, a minha mãe queria que eu tivesse essa honra, e eu quero aqui registrar a minha gratidão a Deus pelos meus pais e ao Deus que tem me conduzido até hoje, e toda a glória é dele, né? Eu sou muito feliz com tantas realizações, mas a glória é de Deus. Amém. A gente tem falado tanto de oração, né? Mais uma história de oração. E o pastor Estina mencionando essa história de influência da sua mãe, que nos remete a Ana, né, Joquebede, mãe de Israel. O pastor Wellington parece ter algo parecido, hein, pastor Wellington? Eu lembrei algo parecido da história da sua infância. Conta pra gente um pouquinho dessa influência da sua mãe também, né? Eu sou de um lar praticamente adventista, porque minha mãe aceitou a mensagem, eu estava com 4 anos de idade. E o que é marcante? O que ficou bem intenso na minha lembrança? Os dias em que íamos para o culto, sábado, domingo e quarta-feira, eu tinha meu braço preferido, que era, se não me falha a memória, o braço direito da minha mãe, onde eu me pendurava. E minha irmã no outro. A gente brigava por esse espaço, né? Queriam estar na janela, né? Nós descíamos para a igreja de Santarém, a pé, alguns aqui de Santarém, Avenida Presidente Vargas, até a antiga igreja central. Então nós descíamos ali, não era nada asfaltado, mas era de dia ou de noite. E de madrugada, quando havia semana de oração, íamos junto com minha mãe. Então a influência dela foi muito forte. Meu pai não era adventista, e hoje a influência e o gosto pela leitura da Bíblia e da lição da escola sabatina veio dessa relação com a minha mãe e os cultos que fazíamos em casa. Então eu devo muito a isso, a Deus e a ela também, pelo seu exemplo, testemunho e influência. As mães, né? Bem. Amém. Papel fantástico. E pastor Daniel, tem alguém que tem o chamado hoje, já é muito grato a isso, mas que não queria ser pastor? Não queria queria? ser professor de história. Senta aqui, lá vem a história. Então, Tipo assim. talvez ele conte algumas histórias hoje também, né? Hoje para as pessoas que ele lidera. Peraí, Mas quem é? Porque o pastor Estina, a mãe, né? O pastor acabou de falar. Estamos falando Então, de quem? como é que foi isso, pastor? Vai na tua, sócio. Eita, pois é. Eu era um bom contador de histórias, né? Ainda é? Não. Então, agora conta a história de Jesus, né? Quando a gente era criança ali, era aquele cara que ficava em pé e começava a contar as histórias, né? Então a turma achava que eu tinha habilidade para ensinar, habilidade, paciência para lidar com aqueles que não entendiam algumas coisas. Aí eu tinha que explicar 2, 3, 4 vezes, e aí a galera ia embora e eu ficava explicando ali, né? Então fui crescendo com esse dom, né, que diziam que eu tinha. E o interessante é que eu coloquei isso no meu coração. A matéria que eu mais gostava era de história, as melhores notas eram de história. E tudo estava caminhando para a história. E no final virou história, né? Deus mudou a tua história. Deus mudou a minha história. Porque quando eu fui casar com uma mulher, a primeira coisa que ela me perguntou foi: você não vai ser pastor, não, né? Eu falei: não. Olha só, olha só. Já pensou, Mencionaram o nome da minha amiga Isa. Como é que... Ela disse: mas peraí, qualquer coisa. Mas pastor, não. como foi essa história aí? Pois é, rapaz. Eu trabalhava na associação, eu fui um leigo do Ministério Jovem, né? Eu digo que eu fui um ratinho de laboratório, né? Como eu gostava muito de desbravadores, então o departamental, na época, me chamou para auxiliá-lo. E a divisão entendeu isso como uma coisa interessante, né? Colocar um leigo para cuidar da área, que é uma especialista, né? Nos desbravadores. Então ele cuidava do Ministério Jovem, assinava tudo, mas a parte de desbravadores e aventureiros eu liderava. Então eu trabalhava ali, então ela via muito essas viagens, via muito essa questão do esforço do pastor para estar fora de casa, para evangelizar, e ela falou: olha, não é uma vida assim que eu gostaria de ter, né? Porque você vai viajar muito, então você não vai ser pastor não, né? Eu falei: pois é, né? Não vou ser pastor. Não é esse meu dom, né? Eu vou fazer qualquer outra coisa, história, né? Foi contando história para ela. Aí você contou uma boa história para ela. Eu contei uma boa história para ela. Eu falei: tá vendo? E Deus falou: né? Você... Então eu costumo dizer que eu acho bonito, né? Quando alguém diz assim: puxa, eu sonhava em fazer teologia, sonhava em ser pastor. Na verdade, esse não era o meu sonho. Hoje eu vivo um sonho de Deus. Amém. Então foi um sonho de Deus para mim. E quando eu entendi isso, eu fiz igual Jonas, né? Cansei de fugir, cansei de ir para outros lados. Fui sacudido por Deus em um encontro aí do Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana em Foz do Iguaçu. E eu falei: não tem para onde correr mais.
já tinha uma idadezinha, assim, quando o pastor formou com 28 anos, foi com 28 anos que eu decidi, pastor, fazer teologia. E justamente quando eu estava, assim, nesse momento do chamado de fazer teologia, que eu me senti tocado, fui para o quarto orar. E quando eu fui para o quarto orar, entrei no elevador, estava o pastor Ayrton, né, na época. Olha. E ele era o diretor de jovens da divisão sul-americana, então eu estava tremendo, ele só, o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu estou sentindo que eu preciso ir fazer teologia. E ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 28. Ele, você dá tempo. Vai lá. Corre, meu filho. Pega esse elevador, desce. Pega aí o piloto aí, que é o Neumostina, entra nesse avião e vai para os braços de Jesus. Então foi ali que a gente ia. Tinha o desafio, né? De chegar em casa e contar para a esposa. Ele contou só ano passado. Eu contei só ano passado. Aí cheguei em casa, falei, vamos lá agora contar para a esposa, né? Contar para a esposa que a gente tem que fazer. Já estava casado, inclusive. Já tínhamos uma garotinha, né? Um beijão pra ela. A Ingrid, né? Ingrid, 4 anos de idade, né? E aí, fomos pra casa, cheguei de madrugada, ela tava me esperando, né? Fizemos aquelas coisas, né? Lindas que os casais fazem. Que maravilha, né, pastor? Coisas boas, nos amamos. Fizemos carinhos um no outro. Isso tem coragem de falar. Parabéns. Eu fui até só porque eu tinha que tocar o momento love, porque tem cada podcast. Tem uma trilha sonora. Só que ele falou assim, ele já veio a queima-roupa. E eu me inspirei na Eide, né? Que ela fala que a gente tem que falar do amor, né, pastor? Quando a gente é casado, a gente tem que falar do amor. A Bíblia, né? fala, né? E a gente não pode ter vergonha disso, né? Então, é lindo. Foi um momento muito especial. E ela aceitou bem? Só que, pastor, eu estava muito nervoso, né? Porque, na verdade, o que eu estava por vir é que estava interessando, né? Então, depois... conversamos sobre as coisas na semana, tinha passado a semana fora, e depois eu falei, olha, tem uma coisa para te falar. Você, pastor? O quê? Não é, pastor? Senta que não vem história. Tem uma coisa para te falar. Ela falou, o quê? Eu falei, olha, Deus tocou no meu coração. Aí começou a cantar a história, né? Preparei o ambiente. Não, mas é claro, foi mesmo. Deus tocou no meu coração e eu sinto que eu preciso fazer teologia. E aí, minha amiga, ela olhou para mim e virou para o outro lado. Né? Falei, eita, Senhor, a casa caiu, pai. E aí ela voltou e disse, posso pensar? Eu falei, pode. Eu falei, Senhor Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. A partir de agora... porque eu entendia, né, que para fazer teologia ela tinha que me acompanhar, tinha que ser um consenso dos dois, né? Mas aí passou e no outro dia ela disse, é isso que você quer? Eu falei, eu apoio. Vamos juntos. Amém. E foi tão interessante, pastor, que por 2 vezes no curso teológico eu pensei em desistir por causa da luta. Deixou. E ela falou, a gente começou, agora você vai até o fim. Eu falei, sim, senhora. Isso aqui é mulher raçuda, hein, rapaz? Ela tá aqui anotando cada detalhe que ele fala diferente, que ela vai acertar. Pastor Daniel, você viu que lá também quem manda é a esposa, né? Fiquei até pensando, será que é a minha história? Não, eu tenho ensinado o seguinte para os homens. Se houver qualquer dificuldade entre você e a esposa, de 2 uma. Ou ela tem razão, ou você está errado. Boa, essa aí, ó, vou até anotar isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ô, Gê, eu queria mandar um abracinho aqui para alguns telespectadores. Você que se conectou, já compartilhou o link? Então, esses abraços especiais aqui. Antônia Campos, boa noite, povo de Deus. Curupaiti. O pastor ele sabe onde é, fronteira da seção norte do Pará. Eu fui pastor aí na região de Viseu, eu sei onde é esse rio, que atravessa para o outro lado para o Maranhão, louvado seja o Senhor. Mais um abraço, Miguel Júnior, já está batendo uma saudade do Adorai. Oh. E ele colocou, estou envolvido na missão. Ele seguiu o conselho. Parabéns aí. Seguiu o conselho. O que mais aí, Gê? Tá aberto aí o teu Insta também? Sim, olha só, Suelen, eu estou no norte do Pará. O pessoal do norte do Pará Maico Farias, Ciás de Pedreira, acompanhando todos os dias Adorai 2023. Tem um aqui de Aurora do Pará, né? Lá do... Aurora do Pará. Perto de Mãe do Rio, hein, pastor? Eu tive lá. É a terra da Gerlaine. Então deixa eu mandar um abraço pra Mãe do Rio aí, por favor, manda pra Mãe do Rio. Deve estar conectado aí. Por favor, comentem aí, hein? Grande abraço para vocês todos. A Márcia Nascimento diz assim, feliz sábado a todos. Pastor Daniel, manda um abraço para a Márcia e Ronilson, da Igreja de Águas Negras de Coraci. Estamos amando o programa podcast. Abraço enviado. Amém. Deus abençoe. Pastor Daniel, a Irene Gomes, ela está falando uma coisa muito importante aqui. Diz. Ela diz, feliz sábado. Vamos deixar o like para que chegue ao alcance de todos.
Verdade. Tá vendo só esse conselho? Produção, como é que nós estamos aí? Sigam o conselho da Irene. 1.500, nós temos 1.500 pontos. 1.500, tá vendo só? O algoritmo entende E olha que o a like gente é... ainda tá nem tá. Então, coloca o like aí se você Deixa o gostou. like, se inscreve aí. Se você não gostou, coloca o like que gostou. Que o espírito mude o conceito do seu Ó, tem coração. até uma coisa legal aqui, ó. Olá, Gelane e Pastor Daniel. Norte 7 Podcast foi um sucesso no Adorar. E assisti Amém! todas as noites e foi uma Amém. bênção. Que bênção. Parabéns, que Louvado bênção. seja o nome do Demais. Senhor. Legal. Muitas bênçãos, muitos comentários aqui. Então, um grande abraço para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, E tá bom? compartilhe o link que ainda dá tempo e curte aí o Norte 7 Podcast. Se me permite, um abraço Por favor. aqui para a Central de Vigia e o Clube Elohim. Ô, Está lá, todos participando, conectados. estamos ligados no Adorar, viu? Chamou o desbravador e se apresenta. Já é, na Ele hora, já se na hora. apresenta Eis-me aqui. aqui, De envia-me pé, a mim. dois. Envia-me a mim. Bênção, né? Bênçãos demais. Posso continuar? Por favor, Juliano, você tem a prioridade. Não, por favor. Não, nós estamos todos esses dias falando de muitas histórias. E o Senhor tem contado muitas histórias aí nos seus sermões. É uma característica marcante, né, dos seus sermões. Muitas histórias, porque é uma grande experiência, inclusive. Um compêndio, né? Um compêndio de Com histórias. certeza. Professor né, de história. Tem história aqui, tá toda. Ó, tá vendo como está tudo, Tudo conectado? Acho que o tema de hoje vai ser histórias da minha vida. Histórias da minha vida. Eu vou dizer mais. Olha, histórias da minha vida. Vou dizer mais. Pastor Estina é autor de 14 livros. E, coincidência ou não, o nome do seu último livro é Histórias de uma Vida. Pastor, mostra pra gente. É então, isso, pastor. pastor. Olha só. E você fala tá um vendo? pouquinho, pastor Gina, dessa Não foi experiência. combinado. Eu mereço Olha esse aí, livro, mostra eu aí pra mereço esse câmera. livro. Olha, só Chega ele mais disse perto que da merece câmera. o livro. Eu já mereço esse livro, pastor. Histórias de uma Você tá vida. vendo? Pastor, esse mocinho na foto é alguém ali que você convidou? É parente? Não. Só deu Este curiosidade aqui agora. é o Neumoel Estina Neto. Olha Não. aí. Deus do céu. Há um peso nessa imagem, Ele né? é filho do Neumoel Estina Júnior. Olha só. Nós Gerações. podemos dizer, São então, que três. Novas existe gerações. aqui uma dinastia, né? É verdade. Os Neumoéis. Ou os Nemínios. Os como- Neminhos. Nemínios. Como o pastor Noel mencionou. Pastor, fala um pouquinho dessa vida de escritor também, esse último Na livro verdade, especial. assim, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre o Espírito Santo. Eu tinha já escrito várias apostilas e tal, né? E um sábado eu voltei da pregação e eu tinha um hábito. A gente morava num apartamento, tinha um tapete bem alto assim na sala, bonito, fofo. E depois do almoço, antes de ir para as comissões, eu me deitava ali no tapete do chão. E eu dizia, vocês não parem de conversar porque eu preciso dormir um pouquinho. Se parar, a gente acorda. Né? E aí o filho falou, pai, antes de você dormir, eu preciso lhe falar uma coisa. Quando o filho fala para o pai, eu preciso Perdeu o conversar sono. com você, aí não dorme mais, né? Perdeu o sono. Aí ele falou assim, pai, você está cometendo um pecado. Sabe quando dá um gelo assim na barriga, na espinha? Esfria tudo assim. Aí eu falei, mas filho, é sério? É sério, pai. Eu quase desabei, né? Eu tinha pregado um sermão bonito e tal, né? Eu falei, filho, então é melhor você falar que pecado é, porque eu não estou sabendo, e se é verdade eu tenho que pedir perdão. Ele falou, não, pai, o pecado que você está cometendo, aí falou como um filho, né? Você é um grande pregador, e até falou um dos melhores. Isso ele que pensava, né? Você só prega. Eu falei, então, eu só prego. Ele falou, mas você tem que escrever, pai, porque aí a pessoa leva para casa. O sermão fica lá na igreja. E não tínhamos todas as mídias que temos hoje, isso foi em 2003, 2002, 2003, né? 20 anos atrás. Aí eu publiquei meu primeiro livro sobre o Espírito Santo, e não para ganhar dinheiro, porque escritor não ganha dinheiro. Eu publiquei para evangelismo, e aí com o dinheiro do primeiro eu publiquei o segundo, eu já escrevi sobre paz, eu já escrevi sobre o sábado, eu já escrevi sobre família, que é o maior legado de um homem, e eu falo isso sempre, porque tudo que a gente faz aqui fica aqui, mas a família a gente pode levar para a eternidade. Perfeito. Foi isso que Paulo e Silas falaram para o carcereiro em Filipos, é bíblico, né? Salvação é individual, mas crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí eu passei a escrever, né? Escrevi uma meditação, não publicada pela casa, é claro, foi publicada só para a minha igreja do NASP São Paulo, com 4.000 membros. E esse último, eu pensei em fazer uma autobiografia. Estava tudo pronto para fazê-lo.
Aí Deus falou para mim assim, não é isso que é para fazer. Quantas histórias que eu realizei na sua vida, na vida da sua família e no seu ministério e ao redor de você. Aí eu juntei umas 40 histórias, acho que um pouquinho mais, desde a minha infância até o meu último trabalho, meu penúltimo trabalho oficial, porque daqui a pouco eu posso falar de novo. Vai ter que fazer uma edição para poder acrescentar, né? Temos novas partes. Daqui a pouco, se vocês perguntarem, eu falo, mas se não perguntarem, eu não vou falar. Mas no meu penúltimo trabalho, eu resolvi fazer esse livro. E tem sido uma bênção. As histórias, por exemplo, tem uma história aqui, desculpem a emoção, mas um italiano sem emoção não presta. A história da Bíblia que eu contei, eu falei com uma moça, já tenho o telefone dela, naquele batismo de 105 pessoas, batizou um senhor, e a neta desse senhor nos informou que este senhor que foi batizado no batismo de 105, ele também se tornou missionário, e num batismo grande ele preparou mais de 70 pessoas para o batismo. Amém. Quer dizer, então, por que eu escrevo as histórias e por que eu as conto nos sermões? Porque Jesus contava a história, e o maior pregador de todos os tempos é Jesus. E não que eu queira ser um grande pregador, longe disso, mas é que o método de Jesus certamente é o melhor. Então eu escolho um pensamento bíblico para ensinar uma lição. E eu conto uma história para ilustrar que aquela lição bíblica não é apenas um amontoado de palavras, é uma realidade, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Histórias de uma vida, são histórias que eu fui juntando ou ajuntando, e elas estão publicadas, já está na 2ª edição. Amém. E tem sido uma alegria, uma bênção. E de todos os livros que eu publiquei, posso falar isso com alegria, eu tenho resultados de pessoas que se converteram lendo o livro. É o que mais importa. Esse é o legado, né? Pastor Wellington, me veio aqui à mente, enquanto o pastor Sóstenes falava sobre como Deus revirou a vida dele para o chamado, a pastora Ernestina falou sobre de piloto a condutor de passageiros para o reino dos céus. Você tinha uma vida de bancário, não era, pastor Wellington? Sim. A gente já percebe, né, pelo porte do cara, né? Você percebe. E como é que foi assim? De bancário, gerente de né? banco internacional, né? Para ser um pastor, isso aqui é uma mudança radical, né? Como é que foi esse? Deus tem maneiras interessantes de escrever a nossa história, aproveitar da temática aqui, né? Primeiro que eu pregava para minha irmã, depois que chegávamos do culto no sábado, a minha mãe conta que eu levava a minha irmã para o quarto, eu lembro dessa cena, mas a minha mãe observava isso de longe, e eu pregava, eu reproduzia o sermão ou a mensagem, só não tirava a oferta. Alguém contou essa história aqui? Mas você subia na cadeira para pregar? Não, eu tinha um banquinho. Tinha uma mesinha que eu colocava, eu simulava o microfone, e minha irmã sentada à frente ouvindo a mensagem. Bom, aí o tempo passou e eu fiquei tentando fazer faculdade de psicologia, administração, e estudei durante 2 anos em Fortaleza, e não passei nos vestibulares, embora eu só vivesse para estudar. Meu pai, graças a Deus, nesse sentido, ele priorizou muito a educação. As suas últimas palavras, antes de viajar, digo últimas, porque nessa viagem ele não retornou, ele disse: meu filho, o que eu vou deixar para você é educação. Então, ele realmente investiu na educação, na minha educação, na educação da minha irmã, que estudou no antigo ENA. Embora ele não fosse adventista, ele dava crédito à educação. E aí, eu ingressei, depois de não conseguir passar no vestibular em Fortaleza, voltei a Santarém para fazer um concurso na ocasião da Receita Federal e passei no vestibular em 3º lugar para o curso de administração, que não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. Olha só. E aí eu comecei, fiquei em Santarém, e a partir daí iniciei um trabalho no Bradesco, na agência, na época. Fiquei 13 anos, já estava na função de tesouraria, quando um amigo meu, hoje já falecido, apareceu em Santarém para fazer uma proposta de Monte Morelos, como uma oportunidade naquela ocasião, do ponto de vista financeiro, era o que eu enxergava, muito boa, porque a moeda... A conversão era boa, né? era favorável. Despertou meu interesse pela razão da finança, mas Deus tinha outra intenção ao despertar meu interesse. Vou te fisgar por esse, mas vou te derrubar em outro. A história é um pouquinho longa, eu vou abreviar, porque depois as portas se fecharam para Monte Morelos, e aí veio o pastor José Soares Júnior, não sei se ele está me assistindo, mas um grande abraço, se assim eu estiver.
Disse assim, Wellington, e por que você não vai para o IAN? Está mais perto, está no Brasil. E eu comecei, em 98, comecei a orar, a razão pela qual eu prezo muito a oração. No campo, na Associação Norte do Pará, nós estamos fortalecendo muito essa temática. E foi um ano de muita intensa oração intercessora, para buscar respostas de Deus, e todas as que eu busquei, Ele deu, da maneira como eu pedi. Então isso é muito forte na minha vida, na minha experiência. E quando eu saí do banco, eu pedi as contas para vir para o ministério, o gerente bateu na mesa e disse, você é doido? Como é que você vai deixar a agência? Como é que você vai deixar uma carreira e uma família? Como é que você vai sustentar a sua família? Então, a convicção do chamado, ela superou todas essas, para o homem, essas barreiras. E eu fui estudar, me formei, graças a Deus, e estamos aqui já há um pouco mais de 20 anos a serviço da obra do Senhor. Amém. De bancário a mordomo do Senhor, né? Viu? Que benção. Ele fez essa explanação aí sobre toda essa história e a gente viu a influência da educação ali, Sim, né? Da influência desde criança. E também a influência do pastor. Nós temos Sim. comentado todos esses dias aqui que sempre tem um pastor envolvido que despertou algo, Despertou. que fez virar aquela chave na cabeça de alguns convidados aqui que estiveram com a gente. Olha, eu estava assim, ele E um chegou um pastor comigo, orou. Os meninos do Comúnio, inclusive, têm um testemunho em relação a isso, disseram isso, que um pastor chegou e fez ele enxergar, Fez diferença, né? fez a diferença. E pastor, olha essa responsabilidade aí, Isso é. né, para essas novas gerações. O senhor como uma figura ali presente com eles para fazer essa influência. E eu queria até que o senhor adentrasse também no assunto do Campuri, porque a ilha que está chegando aí, que a gente tem visto o quanto, pastor, o senhor precisa ver a movimentação desses jovens aí, o quanto eles estão ansiando esse momento ali. Verdade. E aí você pergunta, é para uma viagem? É para uma diversão ali? Não, é para ir para o Campuri, para ouvir de Jesus, para louvar, para estar ali numa atmosfera de Cristo ali. Prestar serviços sociais, atender, né? Estar envolvido na missão de fato. Fazer missão, né? Então, olha só, responsabilidade e de promover também um evento como esse, que vai impactar a vida deles, talvez para sempre. Sem dúvida. A gente vive hoje um contexto interessante, né? Pós-pandemia, né? E muitos pensam, mas por que fazer um evento? Olha, um evento como esse não é um evento, porque evento passa, né? E um Campuri, na verdade, é uma isca que a gente joga para que o peixe venha, né? Eu me lembro, por exemplo, do Campuri Jesus Minha Fortaleza, realizado pelo pastor Daniel, 2012. 10 anos. Histórias. E eu estava na União Nordeste Brasileira e eu fui convidado para ser o orador desse Campuri, né? E fui lá no Macapá, e quando eu cheguei, o pastor Jason, que era o presidente da época, e o pastor Daniel falou, olha, nós vamos ter batismo aqui praticamente todas as noites, nós temos 32 desbravadores para batizar, e ao final ali foram batizados. No último dia que eu subi para pregar, o pastor Daniel falou assim, olha, já temos 99 batizados. 99 foram batizados. Aí eu falei, gente, se tiver mais um para batizar, eu vou entrar no tanque. Nossa. E vou batizar. E vieram mais 5, né? E aconteceu. Então, foram 104 desbravadores batizados naquele evento. Então, o Campuri é uma oportunidade do jovem entregar o coração a Deus. Nós temos pesquisas que mostram que dos 6 aos 14 anos é onde a criança ou a pessoa está mais propícia a aceitar a Deus, né? É um momento onde o coração se abre para as decisões mais importantes da vida. Então, o Clube de Desbravadores agarra essa oportunidade e potencializa isso. O pastor Nemuel pregou aos 16 anos. A igreja precisa ter uma plataforma para que a criança no Clube de Aventureiros possa pregar, para que o desbravador possa pregar, para que o jovem possa pregar. Então, às vezes ele tem o desejo, ele tem a vocação, mas não tem a oportunidade. Então, o Ministério Jovem proporciona isso. E a ilha, né? A ilha. Opa, vem aí a ilha, hein? A ilha, nós sonhamos com esse Campuri. A União Norte é a união que mais tem desbravadores no mundo, né? Em termos de região. Nós temos aproximadamente 60 mil desbravadores, pastores, 60 mil desbravadores. E o nosso sonho era reunir 30 mil, pelo menos metade, mas nós não temos um lugar com essa infraestrutura. Um lugar para ter essa infraestrutura seria Barretos, né? Mas nós não temos como levar o nosso pessoal para Barretos, onde a divisão reúne ali 40, 50 mil. Então nós fomos procurar aqui no nosso espaço e encontramos ali em São Luís.
E aí eu sempre pensei, eu acho que o nome do Campuri tem a ver com o local, assim como lá em Macapá, né, Jesus minha fortaleza por causa da fortaleza. Fizemos um Campuri de jovens ali eu comecei um Campuri de jovens lá em Fortaleza, pastor, no Ceará, e também coloquei o tema Jesus minha fortaleza para fazer um link com a cidade, né? E nós pensamos, São Luís é conhecido como a ilha do amor. Então eu pensei, poxa, como é que a gente pode fazer esse link com a Bíblia, ilha, e lembrei da ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, que foi o cenário ali que Deus escolheu para escrever o livro do Apocalipse. E esse ano nós estaremos distribuindo milhares de livros do grande conflito, que trata do Apocalipse. Então estava tudo linkado. Eu falei, gente, é esse o caminho. Então nós vamos colocar a ilha, o cenário da grande batalha. E nós vamos tratar 100% de Apocalipse para as crianças. Vamos dar os livros resgatados para eles, que trata do Apocalipse para adolescentes, e vamos tratar realmente ali de tudo relacionado ao Apocalipse, desde o primeiro sermão, que vai falar desse grande conflito, até a volta de Jesus, né? Amém. O texto do sermão de hoje é Apocalipse 22:20. Opa! Olha aí, pastor. Então, pastor, tá tudo sincronizado, É tudo dirigido pelo Espírito. Amém. Né? Amém, pastor. Inclusive, acompanhem, né, aí no Instagram do Campuri para saber mais detalhes. Nós temos um site, né, que é campuriunb.org. Ali estão todas as cartas, inclusive nós estamos colocando cartas, né? A Esmirna, Pérgamo, tudo lá, tudo é ser anunciado com isso. Os convidados são revelados, tipo, Apocalipse é revelação. Então nós fazemos ali uma revelação dos convidados. E agora estamos para lançar, né, a terceira carta. E estamos aí, assim, com um Instagram, né, que é Campuri a Ilha 2023. Ou seja, tudo está sendo colocado ali e esperaremos ali, em nome de Jesus, 26 mil desbravadores de São Luís. Acompanhem, hein? Acompanhem. Olha, Gerlaine, nós temos um problema sério aqui. Já está dizendo que nós estamos Que acabando. é isso, gente? Não. Nós Você estamos acredita? aqui, acho que faz 10 minutos. 10 minutos. Pastor, Brincadeira. mas antes deles cortarem a gente de vez, pra gente ir fechando aqui, O último. pastor Wellington também, o último, infelizmente. Eles cortaram mesmo, gente. Cortaram mesmo. Acho que cortaram de vez. mesmo o meu áudio aqui, mas, pastor, eu queria que o senhor pudesse dizer pra gente, dessa última semana, com certeza o Campuri vai colecionar grandes histórias de salvação para esses jovens, essas crianças. E se o senhor pudesse sintetizar aqui dessa semana que o senhor esteve aqui com a gente, quantas histórias você vai levar daqui, hein? Mas se eu pudesse resumir um pouquinho para a gente ir se despedindo. Nós pretendemos contar ao vivo amanhã uma história ao terminar. Opa! Selecionada dentre dezenas de histórias. Eu tenho recebido todos os dias pastores mandando fotos de decisões, falando, o irmão fulano decidiu e tal, né? Mas eu vou levar assim no meu coração a certeza de que o Espírito de Deus tocou os corações. Amém. Eu não tenho dúvidas de que Jesus precisa voltar. Amém. O mundo amadureceu para a volta de Jesus. Amém. E as coisas de Deus, elas acontecem no tempo marcado no calendário de Deus. Assim como Jesus veio na plenitude do tempo, o povo de Israel ficou 400 anos, que foi o que o Senhor falou para Abraão. Depois ficaram 70 anos em Babilônia e tudo foi acontecendo de acordo com o que Deus havia escrito. No dia certo, Jesus vai aparecer. E eu, pessoalmente, creio que será nesta geração. Amém. E nós veremos o Rei na sua formosura. Amém. Glória a Deus. Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Pastor, as suas palavras também. Se eu pudesse escolher um motivo para também dizer por que Jesus precisa voltar logo. Nós estamos anunciando uma mensagem para esse tempo e com o propósito de apressar a volta de Jesus. A grande diferença é se eu estou envolvido na missão. A melhor maneira de eu apressar essa missão é colocar pessoas na missão. E a associação está com essa proposta esse ano de envolver todos para proclamarmos essa mensagem. Amém. Infelizmente. Já temos imagens. Já temos imagens. Do auditório, do Encontro Vida. Maura, minha amiga, é o nosso último podcast. Feliz sábado. Nossos irmãos já estão aí. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Estina já vai talvez ele pregue já daqui, tá ele vai subir. subir, vai pregar daí. Mas, Maura, Deus te abençoe. Fala um pouquinho de como é que está o clima para esse encontro de hoje à noite, no sábado do Senhor. Feliz sábado, amigos que estão aí no podcast, que legal. Eu até queria ter dado um pulo aí, não deu tempo, mas eu quero mandar um abraço pro pastor Sóstenes, que foi quem me trouxe, olha só,
Amém. Ele lutou por mim, homem de Deus, mas falou que vai mandar conta de tudo que eu comi pro meu chefe. Que coisa. Gente, me lasquei. Mas eu queria mandar um abraço também pro meu avô. Eu já adotei como meu avô, pastor Estina. Já era. Muita gente participando, muita gente interagindo. Maureen, então é com você a partir de agora. Que Deus abençoe. O pastor Estina vai se apressar para chegar aí daqui a pouquinho. Música da oração e o Adorai que continua com você. Continua com você. Obrigada, Amém. gente. Feliz Você que sábado. acompanhou a gente a semana inteira. Um beijo grande. Tchau, gente. Até o próximo Norte 7 Podcast em algum lugar que você vai descobrir. Tchau, tchau.